Redação Novo Tempo já de volta. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia sempre com a gente. Você discutindo os assuntos aqui do Redação, todos juntos. E tudo isso você faz também através das nossas redes sociais, né? É assim que a gente ouve a sua voz aí do outro lado. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo é o nosso Instagram. E tem o nosso site também, o novotempo.com/jornalismo. Olha, o memorial do antigo campo de extermínio nazista de Auschwitz, na Polônia, pediu que os visitantes não tirem fotos consideradas fúteis no local. A gota d'água são as fotografias de visitantes sobre a linha férrea que conduzia deportados aos campos de concentração. De acordo com os responsáveis pelo memorial, deve-se respeitar um lugar que simboliza o assassinato de centenas de milhares de pessoas. Esses lugares eles são mantidos realmente para se lembrar dessa história, né? Existe esse memorial na Polônia, no campo de concentração lá de Auschwitz. A gente tem museus do Holocausto espalhados em alguns lugares do mundo, alguns que são muito fortes, inclusive. Eu pessoalmente já visitei, é uma coisa que você sai assim... Chocado, né? Emocionado, não é fácil, né? É uma coisa que você sai... Impactado. Você sai Essa é a pesado, palavra. você sai impactado. É muito sério. Então, é estranho você ver uma pessoa que está fazendo uma visitação a esse local e aí tira fotinho, sei lá, Sabe por que fazendo não me graça. estranha? Sabe por que não me estranha? Porque quantas pessoas sabem de história? Uhum. Quantas pessoas que visitam, né? Se você for buscar ali nos números, o número de visitantes por dia de um museu como esse, são muitas pessoas, muitas visitas. Quanto dessas pessoas sabem realmente o que aconteceu naquele local, né? Dessa história, essa demanda. Então, é óbvio que se você não sabe o que você está fazendo, você não sabe o contexto desse ambiente, você não vai saber se É comportar. incrível como realmente as pessoas estão muito vazias. Vazias. E esse vazio do ser humano, ele se reporta muito nesse ambiente das viagens. Porque assim, você tem que... eu vou para tal lugar. Aí você abre o livro É e você vê obrigatório quais são os pontos passar, turísticos. Claro que entre os pontos turísticos, se tem um museu do Holocausto, vai estar ali. Se tem um memorial de Auschwitz, vai estar lá na Polônia. A pessoa vai para quê? Cumprir aquela agenda. Putz, fui lá, ó. Imagina, vai na Polônia, Tal. não foi no museu? Eu preciso tirar uma fotinha e Mas sair andando. esvazia completamente o sentido Com daquilo ali, né? certeza, com certeza. De conhecer a história e saber que aquele memorial e esse tipo de museu, ele existe para que você se recorde da memória, para que a sociedade nunca mais volte a ter ações como aquela. É para isso que eles existem. Agora, eu lembro, esse mesmo tipo de discussão, eu lembro que aconteceu uma época e fizeram o mesmo pedido no memorial do 11 de setembro, nos Estados Unidos, né, onde tinha as Torres Gêmeas, aí hoje tem 2 buracos lá, e aí tem o nome das pessoas que morreram. E aí, às vezes, as pessoas vão tirar foto ali, como é um ponto turístico, tiram a foto sorrindo e tal. É um espaço de um lugar triste, entendeu? Eu acho que as pessoas não fazem por mal. São sem Não acho que noção elas vão mesmo. lá, tipo... falta de noção. Sim, falta de é noção. isso Acho que mesmo. as pessoas nem param isso pra mesmo. pensar, tipo... tá, então aqui tem isso daqui porque muita gente morreu Então aqui. agora eu vou zoar. Não é legal eu tirar uma foto sorrindo aqui ou fazendo Não uma pensa, careta, alguma coisa do tipo, né? Então, ok. Então, eu acho que as pessoas nem param pra pensar nisso. É o que o Wagner falou. Se as pessoas estão num lugar que é ponto turístico... Cara, eu preciso postar isso aqui no Instagram, entendeu? Então, vou postar aqui. E aí, tipo, isso no campo de concentração de Auschwitz, ou no memorial do Na 11 de linha setembro. férrea, né, como eles falaram Enfim, ali. então, realmente, eu acho que as pessoas simplesmente não param para pensar nisso. pensa. Porque, assim, se você vê imagens, inclusive oficiais, né, desses trens que transportavam, muitos nem chegavam vivos, porque a muito viagem era triste, muito triste. longa em alguns casos, eles não eram alimentados de forma correta, tal. Eles chegavam até o local e muitos eram exterminados. Então, eles desciam, eles cavavam um buraco e todos cavavam um buraco. Aí, os oficiais separavam uma parte, uma pequena parte, e todos os outros entravam no buraco. Eles eram assassinados, né? Acontecia uma chacina. E aí, por que separaram alguns que sobreviveram? Para fechar. Porque alguém tinha que Fechar o jogar a buraco. terra em cima. Então, jogava a terra em cima daquela pessoa que estava com você até pouco tempo, de ser um membro da sua família, tudo mais, tal. E aí sim, eles também eram mortos. No livro Então, é isso que complicado. acontecia naquele lugar
onde as pessoas estão tirando Agora uma fotinho assim. me veio aqui na cabeça, né, uma pergunta. A gente tem aquela coisa de pouca visitação, às vezes sendo fora do Brasil, eu não sei muito bem, mas aquela coisa de você incentivar as pessoas a visitarem os museus. É um museu que conta uma péssima história. Será que aconteceu algum problema de, tipo assim, o museu fazer alguma... Como é que eu posso explicar isso? Assim, ó, exemplificando, talvez, para ficar mais fácil de entender. Acontece um pouco isso em Salvador. Existe um Forte São Marcelo, que ele foi construído em cima de um banco de areia natural, e essas pessoas, lá embaixo, tem várias salinhas bem apertadas, onde pessoas foram presas, elas ficaram presas ali. E o forte tem uma vista belíssima para a Baía de Todos os Santos. E às vezes é isso que as pessoas falam, vem ao forte, a vista, e não sei o quê, nananana. Querendo ou não, já há ali aquele esvaziamento, sendo que a proposta do museu era preservar aquela história que é triste. Então, às vezes, será que isso também não pode acontecer? De você querer, porque você precisa ter uma média de visitação para aquele museu ficar aberto, e aí, às vezes, será que para você torná-lo mais atrativo, você não acaba também fazendo uma campanha mais vazia do foco principal daquele museu? E aí isso também não influencia para esse tipo de postura dentro daquele lugar? Também, exatamente. Eu concordo. Pode ser que isso aconteça, porque com a ânsia da comercialização, né, você precisa deixar tudo isso muito ralinho, bem, né? Porque quando a gente fala de história, imagina, o Holocausto é profundo demais, é intenso Então. demais. Não é todo mundo que está preparado para enfrentar uma história como essa e olhar ali com aquele olhar de, enfim, de resgate da história, daquilo que acontece, o que o E ser humano é olhando capaz de friamente, fazer. isso não é atrativo. Ai, vou Não é lá no atrativo, museu, né? Não Aí tem que sei. colocar, quem sabe, alguns elementos que tira a caracterização. O Mesmo que- assim, eu acho que não... Isso não... É que eu acho assim, é relevante É. esse ponto, mas pensa comigo, como a gente tá, eu acho que numa situação de cristalização dos sentimentos, sabe? A Sim. gente não sente mais as coisas. Sim. Por quê? Porque eu assisto um monte de filme, eu vejo um monte de série, onde existe uma violência, existe chacina e tudo mais, e aquilo, eu sei na minha cabeça que é ficção. Então, quando eu vejo essas imagens reais, às vezes elas não me chocam. Sim. Por quê? Porque eu estou tão acostumado e esse nível de exposição da violência é tão alto. Quando eu vejo acontecendo de novo, eu não me transporto para entender que aquilo é uma história real. E aquilo Eu me dizimou distancio, um né? povo. Sempre da... Eu me distancio, aquilo fica uma coisa comum. Um exercício simples para alguém que está em casa sentir isso de uma maneira muito intensa é o seguinte: imagina que alguém fosse, sei lá, no túmulo do seu pai, da sua mãe, Sim. e aí tira uma fotinha assim, ó, tipo, sorrindo e tal. Tipo, tem um significado Se especial colocar- ali. Então, E por colocar na incrível que história, pareça, né? isso acontece, porque tem alguns cemitérios que, como é que chama a da família? o jazigo? O jazigo da família, que são verdadeiras obras de arte. Uhum. Isso em Salvador tem muito. Tem aqueles jazigos imensos e belíssimos. E que tem pessoas que vão lá para frente e tiram foto, porque aquilo ali virou uma obra de arte. Você pode até tirar foto, o lance é a Não, tua mas desse postura, aquele- jeito né? é a aí, postura, né? sorrindo, mostrando, olha a foto e tal, sabe? Não como uma coisa assim, gente, olha nesse cemitério, olha a obra de arte que fizeram em memória de fulano e tal. Então, infelizmente, isso Esse acontece. exercício que o Leite propôs, eu acho que é interessante para tudo na vida, né? Você se colocar no lugar, no lugar né? do outro. Tem um livro do Viktor Frankl, que é Em Busca pelo Sentido da Vida, e ele, eu não sei se é exatamente esse título, mas é Busca pelo Sentido. E ele fala da experiência dele nos campos de concentração. Psiquiatra, né? Então ele vai falar sobre essa chegada, de como eles fazia de tudo para que eles não se sentissem mais humanos, porque humanos têm necessidades e ele não pode ter humano com necessidade, né? Aí eu fiquei pensando, cara, que horror você não se sentir mais humano, né? Você perder essa qualidade, virtude, eu não sei, enfim, né? Aquilo que é inerente do humano, para se comparar abaixo da linha do animal, para que você consiga sobreviver naquele ambiente. E é tão... Se você se coloca nesse lugar, dificilmente você vai entrar num ambiente desse e não se emocionar ou se sentir tocado. E mais importante até do que... Porque a gente fala, nossa, mas como as pessoas tinham coragem de fazer isso, né, com os judeus. Mas quando você vai fazer uma visitação, você vê algumas declarações de documentos oficiais desse período dos alemães retratando os judeus.
Então é assim, eles realmente não eram considerados humanos Uhum. como os outros, Uhum. que tinham uma raça superior. Sim. Então, quando você vê que aquilo tudo foi implantado, então as pessoas que lidavam com ele estavam lidando com insetos, estavam lidando com coisas que faziam mal para a sociedade. É até muito triste porque você vê, em outros períodos de grandes guerras, Japão, por exemplo, viveu um período muito forte e tal. A questão das mulheres é muito forte, as mulheres eram muito estupradas pelos soldados. Isso não acontecia com as judias. Por quê? Elas eram imundas aos olhos deles, então eles não podiam ter um contato sexual. Então, é isso, você falou de... olha o nível de como a Desumanização coisa é o era termo, feita. né? é. Mas enfim, é para você... As pessoas não eram consideradas seres humanos. Então, tudo isso é contado, tudo isso é relatado se você visita um museu num como ambiente esse. desse. Aí você passa por tudo isso. Não é só uma total falta de conhecimento e relevância Não, é disso na sensibilidade, história. É de noção Porque está mesmo. lá, está ali relatado. Mas entra por um ouvido, sai pelo outro, e quando você está lá fora, você tira sua fotinho descontraidinha, passei no meu ponto turístico. Respeito, É uma né? coisa que eu não sei. A gente precisa acordar para entender os locais, onde a gente está, os significados das coisas, porque nem tudo é fui, tirei uma selfie e vou embora. A vida é um pouquinho mais do que isso, né? E a gente está falando de museus, mas na verdade isso espelha um comportamento com a vida. Tem pessoas que têm esse tipo de comportamento com a vida, com o outro, com a pessoa. Não me sensibilizo com o seu problema, a sua vida, azar o seu, vou viver aqui a minha. Recentemente não teve aquela imagem que bombou na internet da mulher tentando salvar o cara dentro do caminhão e todo mundo tirando foto? Exatamente. Foi no acidente do Boechat, né? Foi. Exatamente, ou seja, é a sociedade do espetáculo, né? Eu tô aqui para assistir meu espetáculo. Se você está passando um problema, se você está com uma dificuldade, se você está tentando salvar uma vida, não me importa. O que eu quero saber aqui é como vai estar na minha timeline, nas minhas redes sociais, eu não quero saber do outro. Na verdade, isso é só um reflexo do comportamento da sociedade. Comportamento esse que tá na minha timeline, tá valendo. Tá valendo. Mas eu não me importo com o que eu aprendi desse momento, como eu vivi esse Não, momento. nada de... né? Não, aprendizado não. Nós estamos falando de Status. status, conteúdo, né? Quando não, é aquilo que é pior, né? Você não sabe aquilo que você compartilha, né? Quando você falou desse caso do Boechat, já lembrei logo daquela crise ética, né? Aquela discussão ética sobre compartilhamento de conteúdo que não tem nada a ver, né? Ou seja, um acidente, não sei o quê, Tá. Você não tem responsabilidade com nada, né? Com o ambiente você não respeita. Compartilha, não é minha vida, não é meu marido que está estendido aqui nesse corpo, aqui nesse chão, vou compartilhar. Enfim, é muito complicado, é sensível, a gente tem que sim falar sobre isso, conversar com isso o tempo todo, em casa, com os seus, na TV, fora. Temos que falar sobre esse assunto, porque as pessoas estão perdendo a sensibilidade. Aquilo que para mim parecia óbvio, isso não é óbvio para o outro, né? O limite de moral e ética foram alterados e a gente nem percebeu quando isso começou a acontecer. E falando no retrato familiar, isso vai passando, o comportamento Vai passa. passando, Não com tem certeza, jeito, né? Meu pai para em todos os... Exemplo, né? Não estou falando do meu pai, né? Meu pai para em todos os acidentes, o filho está lá atrás, para em todos os acidentes, fotografa todos, filma todos, compartilha no grupo da família, e se você está gerando filho, fala, cara, é um boneco no chão. Não é uma forma de você tornar não humano a situação lá? Aí você vai falar dos judeus que eram maltratados? Se eu fotografo, filme e compartilho um ser humano que acabou de morrer aqui, eu não estou fazendo o mesmo, né? E devido às proporções, obviamente. O caso de Suzano, por exemplo, eu recebi fotos horríveis. Horrível, Eu falei, gente, não não precisava, pode, não precisava você parar para tirar foto daquela criança naquela situação e ainda compartilhar com os outros. Não precisa. A situação por si só, você só ouvindo, sem ver imagem nenhuma, você já chora, já sofre. Já é chocante Não precisa. demais, né? Para que essa exploração da situação? Exploração. Nossa, não. Foi... Exploração pra da mim vida foi do horrível. outro, né? E é incrível como essas duas coisas estão ligadas mesmo, porque à medida que você compartilha sem o mínimo de responsabilidade, você está falando o seguinte, olha, eu tenho essa imagem chocante, eu vou te oferecer. E é a mesma coisa de quando eu vou lá e tiro uma foto fazendo um joinha no trilho
de Auschwitz, entendeu? Ah, olha, eu passei por aqui, eu estava aqui. Nos dois casos, não gerou reflexão, não gerou conhecimento, não gerou... Não agregou em nada. Não agregou em nada. E sabe E o que pior é que essas fotos, o povo curte. É. Não, O povo é, curte, é compartilha. curioso, né? E eu estava pensando aqui, né? Aquilo que era especificamente a culpa, né, dos veículos de comunicação sensacionalistas, né, que era se aproveitar do outro, né? E toda vez a gente ouve numa roda, todo mundo vai falar: nossa, aquilo ali é sensacionalista. Nossa, que horror, explorando a vida do outro. Agora não precisa mais do veículo de comunicação para isso. Você pega o seu próprio celular Exatamente. e você explora a vida do outro, né? Então, se percebe, o problema estava no veículo de comunicação, que queria rentabilidade, ou será que isso, de fato, está inerente no ser humano, o olhar, o que é Claro. ruim, né? Por que esse negócio, por que o celular tem uma câmera na frente para você tirar uma selfie? É porque a selfie causou no ser humano uma síndrome de Narciso? Não, É sempre porque isso tá no ser humano, então vamos criar uma câmera para que nos possibilite que a gente alimente essa síndrome que é comum ao ser humano. Sim, exatamente. Né? Então a culpa nunca é da tecnologia, mas isso está inserido no ser humano. Exatamente. Mas ficamos por aqui com o programa de hoje. Terminamos. Acabou-se, que era Acabou-se doce? o que era doce. Muito Poxa obrigado, vida. Luíse. Eu que Valeu. agradeço. Semana que vem estamos de volta. Estamos juntos. Carol, Muito obrigada, estamos aí. André Leite. Tchau pra vocês e tchau pra você aí de casa. Um grande abraço. Até semana que vem. Ó, ninguém brigando com o marido aí, nem com a mulher por causa de dinheiro, hein? Aprendemos nesse programa, não foi? Exatamente. E não deixa as crianças comerem Ferreiro Rocher, outra coisa que a gente aprendeu. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau.